Olha, tem muito filme de terror nesse mundo afora. Filme que envolve possessão demoníaca, folclore, epidemias, meio de zumbificação, ah, histeria coletiva, né? E esse filme, ele consegue englobar tudo sem parecer uma bagunça total. Eu não sei como eles conseguiram, mas eles conseguiram. O pessoal asiático, quando se trata de terror, é um ponto fora da curva. Em 2016, teve esse filme chamado O Lamento, que tinha tudo para ser mais um terror policial ou algo do tipo, e se transforma numa verdadeira crise de fé. Você não sabe se está seguindo o caminho da verdade. Nada é preto no branco. Esse filme tem 2 horas e meia, é um filme muito longo, ele não precisava ser longo dessa forma de maneira alguma, mas tudo bem. Se você tivesse tempo disponível, vale a pena. É um terror que tem um contraste muito diferente de tudo que a gente está acostumado, porque ele mostra um vilarejo sul-coreano bastante simples assim, sabe? As pessoas, você gera uma simpatia pelo local. Só que, assim, o principal da história, o carinha lá, ele é um policial que parece que saiu diretamente dos Trapalhões, sabe? A equipe e tudo mais. Eu acho muito estranho, porque, cara, nenhum policial lá usa arma. Quando eles vão enfrentar alguma criatura, eles usam pedaço de madeira, de pau. É, eu não sei se no sul, não sei se na Coreia do Sul, melhor dizendo, tem alguma proibição de você não poder usar armas de fogo ou algo do tipo, porque os policiais eles não usam arma, cara. Que é isso? Mas tudo bem, vamos seguir aí a história. Ela acontece numa pequena vila rural na Coreia do Sul e assassinatos estranhos começam a acontecer no local por criaturas que parecem estar infectadas por alguma coisa. Até aí você pode dizer, um terror de zumbi, uma infecção, já vi isso em The Sadness ou coisas do tipo. Mas calma, calma que não é por aí. O corpo das pessoas ficam cheios de feridas, é um filme bem, assim, gore mesmo, sabe? Bem pesado nesse sentido. O comportamento das pessoas fica daquele jeito que a gente conhece, né? Algo meio irracional, uma violência exacerbada, vai em tua direção. E é aqui que entra o policial encarregado de investigar tudo isso, o Jong-gu. Eu acho que é Jong-gu. Bom, seguindo a lógica de Kim Jong-un, então eu acho que é Jong-gu mesmo, né? Enfim, quando você assistir esse filme, você vai ver que ele não é exatamente uma espécie de policial competente. Ele está sempre chegando atrasado nas cenas de crime, levando o esporro do chefe. E não espere que ele é aquele policial fodelão que vai chegar atrasado, mas vai resolver o caso em 5 minutos, como em, sei lá, séries policiais por aí que a gente está acostumado. Ele chega lá nas cenas de crime e fica enjoado, fica nauseado, quer sair do local. Enfim, o cara é um cagão de nível infinito. Ele parece completamente perdido na trama, mas você sempre tem a esperança de que vai haver um crescimento de personagem de acordo com que a história vai passando. Mas, assim, não espere muito por isso. O contraste de humor e cenas gore e clima tenso é legal. Você meio que pode perceber que, pô, não faz sentido, não tá conversando uma coisa com a outra. Mas é aquilo, né? Dizem que a comédia e o terror andam juntos. Nesse filme eu fiquei. Sabe, é um filme para digerir. Eu ainda tô pensando se tinha tantos elementos de comédia, quer dizer, se esses elementos de comédia eram tão necessários assim, pelo menos da forma que foi. Sério, gente, tem de tudo nesse filme. Tem uma parte lá que eles estão lutando contra um zumbi, e esse zumbi, ele eles estão lá batendo com um pedaço de galho, até que alguém taca uma pá nele, aí o zumbi pega essa pá e arremessa na cara de um deles e eles caem igual batata, estilo. Sabe GTA V quando você tá jogando e sei lá, você faz alguma coisa que o boneco cai e ele cai de um jeito todo espalhafatoso, assim, todo
sei lá, não conversa com a gravidade do mundo. É engraçado. Mas calma, deem uma chance para esse filme. Ou talvez não, talvez só vejam esse vídeo. Então é isso, enquanto coisas estranhas começam a acontecer na vila, o protagonista parece completamente perdido. Então, conforme os crimes continuam, a vila começa então a procurar explicações junto à polícia. E rapidamente surge um rumor nessa história toda. Tem um homem japonês que vive por lá, isolado no meio das montanhas. E fato é que em uma comunidade pequena, um estrangeiro desconhecido vai ser inevitavelmente alvo de suspeitas muito rápido. E é a partir daí que o medo vai dar as caras, vai começar a crescer nesse filme que até então parece um filme do Didi, com policiais atrapalhados que não usam arma. As pessoas começam a falar sobre eles, alguns relatos estranhos, fotos misteriosas, supostas aparições. Em pouco tempo, o filme vai nos dar o medo mais básico, que é o medo do desconhecido, né? E a história ganha uma camada extra quando sai só do campo de investigação do personagem principal, o Jong-gu, que ele está fazendo, né, isso pela cidade, mas aí começa a se tornar algo mais pessoal. A partir do momento que a filha dele começa a apresentar sintomas estranhos que talvez esteja ligado a uma maldição, mudanças súbitas de comportamento, como essa agressividade, a filha dela que era uma criança, né, super meiga, começa a falar palavrão, xingar, comer desesperadamente. Então, algo parece estar, de fato, tomando conta do corpo dela. E aqui a gente tem uma leve mudança de comportamento no policial, que de desajeitado passa a se tornar alguém preocupado com a filha dele, mas a galhofada ela nunca sai 100%, sabe? Tá meio que entranhada no filme. Na mesma medida que a maldição, na mesma medida que o clima de tensão tá crescendo durante o filme. Então, para bem ou para mal, funciona. Porque aqui a história começa a entrar no sobrenatural, no xamanismo, acho que é o nome, né? Então tem rituais, entra no quesito de espiritualidades, possessões. E quando eu digo possessões, não é no estilo, sei lá, o exorcismo de Emily Rose, que a criança ou a pessoa vai estar numa cama amarrada enquanto tem um padre tacando água benta e fazendo orações em latim. É algo muito original aqui, né? A gente vai ter um curandeiro com uma roupa branca, utilizando de carnes e coisas do tipo, para dar umas facadas lá. É uma parada muito colorida, é feito de dia. A criança, ela não está nem no mesmo local que o cara tá fazendo esse exorcismo. É bem original, é algo diferente de fato. E como eu falei, né, é algo sobre fé. A gente está vendo um xamã lá fazendo todas essas rezas brabíssimas, enquanto a garotinha tá lá se contorcendo, mas a gente não sabe se isso daí tá certo, se ele tá ajudando, se ele tá atrapalhando. Enfim, quando eu digo que é um filme sobre fé, não é só sobre Deus e o diabo, é sobre a fé de que você está seguindo o caminho certo aqui na Terra, basicamente. Talvez não de forma tão profunda assim, mas vocês vendo o filme, vocês vão entender. O protagonista, ele começa confiando na lógica, né, na investigação policial, na ideia de que existe uma explicação racional para tudo isso que está acontecendo. Mas conforme as coisas inevitavelmente pioram, essa confiança começa a se esvair, principalmente quando se torna algo pessoal com a filha dele. Então é aí que ele passa a buscar religião, rituais espirituais e pessoas que afirmam entender de fato o que é o sobrenatural. E conforme ele vai se aprofundando nessas questões, ele vai se deparando com algumas pessoas. O problema é que cada personagem parece ter uma visão diferente da verdade. E o filme, nessas 2 horas e meia, deixa bem claro que você não vai saber quem está falando a verdade para você. Como eu disse, a atmosfera do filme, apesar de ter essa comédia meio esquisita, ele ao mesmo tempo apresenta a gente
uma vila rural cheia de montanhas, florestas, um clima tenso, que passa uma sensação ao mesmo tempo de lar, de pessoas que estão lá felizes. Tem uma parada meio de decadência, sabe? Um clima meio pesado que paira por aquilo tudo. É como se aquele lugar estivesse sendo lentamente sendo corrosivo por alguma entidade ou algo maligno que está lá. E assim, o que eu acho mais interessante desse filme é que ele tem um mosaico do terror. É quase como se fosse um museu. Você vê, entra nesse filme e lá tem epidemias misteriosas, tem possessão demoníaca, folclore asiático, né? As suas histórias assim de folclore. Também tem histórias de fantasma, paranoia coletiva. Você acha que, cara, desculpa, mas não tem como funcionar. Só que tem sim. Aqueles elementos que lembram filmes de zumbi também é preciso falar disso, né? É importante ser mencionado. Mas é legal porque tudo isso faz parte de um quebra-cabeça gigante, se é que a gente pode dizer assim. Por mais estranho que pareça, ela continua sendo uma história hipnotizante. Eu pessoalmente quis saber o final, eu não estava muito aguentando o ritmo, né? Porque, assim, 2 horas e meia a gente tem que combinar muita coisa. Dava para ser enxugado, mas você se apega um pouco aos personagens, por mais estranho que pareça. Mas ainda sem spoiler, o filme parece carregar um papel primordial, que é fazer você se perguntar em quem você acredita. E esse filme constrói essa dúvida com tanto cuidado, mas com tanto zelo, que pô, é bonito de ver. Você só vai ter certeza de quem é de fato o bem e quem é o mal em 2 horas e 29 de filme. Esse filme tem 2 horas e meia, é em 2 horas e 29 que você descobre de fato as coisas. É, é um filme que vai ficar na tua cabeça por um tempo. Isso é fato. E eu adoro como esse filme tem algumas cenas tão pastelonas, mas que envolve algo talvez sobrenatural. Tem mais piada. Por exemplo, tem um cara que ele vai lá e fala que prefere que um raio caia na cabeça dele do que continuar lá. E, de fato, um raio cai na cabeça dele e ele cai que nem batata. 이런 배랑 마녀 놈의 새끼들이. E aí você se pergunta, cara, isso daí realmente está acontecendo? Será que isso realmente conversa com o filme? Mas pode ser, né? Às vezes é uma maldição, às vezes é o espírito que está fazendo isso. Às vezes alguma coisa realmente tacaria um raio na sua cabeça, mas a forma que acontece acaba sendo comédia, porque sim, eles quiseram. Mas o fato é que é um filme bom, cara, vale a pena. É difícil de achar, tá? Eu tive que assinar um período de teste grátis num desses milhões de streamings o nome do streaming se chama Adrenalina Pura, eu acho que é isso. E, para minha surpresa, a legenda estava desincronizada, pior do que um torrent. Aí eu tentei ver dublado, mas a garotinha falando num dublado e chorando, ela era idêntica à Chiquinha, era uma parada insuportável de ruim, aí eu tive que recorrer a outros meios. E esses outros meios aí, que você sabe bem qual tava numa qualidade, tava com uma legenda mais bem trabalhada do que esse pessoal que deveria nos dar alguma coisa em troca da nossa assinatura, né? Algo decente. Mas enfim, se vocês gostaram, considerem me seguir aqui. Valeu, falou.